eu sou o Fernão. Tenho aqui uma garrafa de plástico normalíssima. Onde é que ela está? Está aqui. E hoje eu vou esmagá-la sem atocar. É mesmo isso. E vai ser tudo sem efeitos de câmara e sem magias. É só com ciência. Esta é a série Convergente. Vamos a isso? Sim. Força. Temos aqui de novo a nossa garrafa de plástico. Certo. E eu vou enchê-la com água Muito bem. quente. Água quente. Não convém ser muito quente, nem é bom que seja muito quente, porque podem magoar-se. E também não encham até cima. Pode ficar só assim a 1/3. Depois agitamos, deixamos agitar um bocadinho para aquecer o ar aqui dentro. E então fechamos. Agora não entra ar, nem sai ar nenhum. E nos próximos minutos, algo muito interessante vai acontecer. Bom, reparem que a garrafa está a apertar-se sozinha, ninguém está a tocar. E Fernão, se eu não lhe estou a tocar e tu não estás a tocar, quem é que está a esmagar a garrafa? A pressão do ar. A pressão atmosférica. À nossa volta há ar. Nós não o vemos, mas sentimos a sua presença, os seus efeitos. O ar, tal como uma pessoa, uma parede, uma árvore, é composto por moléculas. Por simplicidade, pensemos nas moléculas como pequenas partículas. No caso do ar, essas partículas agitam-se mais e movimentam-se em maiores distâncias que, por exemplo, nos sólidos. E nesse movimento, as moléculas chocam entre si, empurram-se. E se houver uma superfície sólida por perto, essas moléculas também chocam contra ela e empurram-na. Tipo isto. Cada molécula aplica uma força muito, mas muito pequenina. Mas quando falamos de milhões, de bilhões de moléculas a empurrar cada centímetro quadrado da superfície, essa força torna-se mais perceptível. Então por que agora a garrafa não colapsa? Porque não tem tampa e a pressão do ar de dentro e de fora é igual. Nós podemos alterar a pressão atmosférica mexendo com A quantidade de gás, o volume que esse gás ocupa e a sua temperatura. Eu posso regular o volume interno de uma seringa. E olha, tenho aqui uma, e bem grande. Meu Deus. Puxando o êmbolo, crio mais capacidade. Empurrando-o, ela fica com menos capacidade. Neste momento, a seringa tem aqui algum ar. Está a uma pressão de cerca de uma atmosfera e uma temperatura de cerca de 25 graus centígrados. Eu vou tapar o buraco para garantir que nenhum ar entra nem sai. E posso pressionar o êmbolo. Podem ver que o mesmo ar agora ocupa menos volume. E se eu agora puxar o êmbolo, o mesmo ar ocupa mais volume. Assim, a quantidade de ar não será alterada. A temperatura também não será alterada. O que vou alterar é o volume que esta quantidade de ar vai ocupar. Se eu diminuir o volume, a pressão aumenta. Se eu aumentar o volume, as moléculas irão ter menos colisões, logo menos pressão. Temos aqui de novo a nossa garrafa e ela está aberta. E a pressão dentro e de fora é igual. Quando se adiciona água quente, essa água vai aquecer o ar dentro da garrafa. No ar quente, as moléculas têm mais energia, movimentam-se mais. Assim, elas vão empurrar-se mais, empurrando algumas dessas moléculas para fora da garrafa. Assim, por cada centímetro cúbico dentro da garrafa, há menos moléculas de ar que cada centímetro cúbico fora da garrafa. Mas as poucas moléculas dentro da garrafa aplicam mais colisões, ficando a pressão igual ao exterior. E agora vou fechar a garrafa para não entrar ar e nem sair. Com o tempo, o ar quente arrefece. Ao arrefecer, as moléculas do ar menos denso dentro da garrafa perdem energia e, como tal, fazem menos colisões. Então, o número de moléculas mantém-se, o volume mantém-se, mas a temperatura diminui. Logo, a pressão dentro da garrafa torna-se menor à pressão de fora. E então, a garrafa colapsa. E podemos fazer algumas experiências giras com isto. Certo. Temos aqui duas seringas ligadas a uma mangueira. E neste sistema não entra nem sai ar nenhum. Esta seringa está cheia de ar e esta não tem ar nenhum.
Se eu empurrar o êmbolo desta seringa, vou estar a diminuir o volume disponível. Portanto, a pressão interna vai aumentar. As paredes internas, da mangueira e da seringa, vão estar sujeitas a mais colisões, mais pressão. Esta pressão adicional empurra com a mesma força o meu dedo, as paredes da mangueira e o outro êmbolo. Entre estes três, aquele que vai ceder será o outro êmbolo. E empurrando esta seringa, eu consigo fazer a outra mexer. Nem mais. E eu consigo o mesmo. Isto é o exemplo de uma máquina pneumática muito simples. Temos aqui uma panela de metal com água bem quente lá dentro e a sua tampa de metal. Eu vou tapar ela. Muito bem. Notem que não pode haver trocas de gases entre o interior e o exterior. Portanto, a tampa não pode ter buracos e não pode haver fugas entre a tampa e a panela. E dá para perceber que eu consigo abrir facilmente a tampa. Ainda. O que vai acontecer agora é semelhante ao que aconteceu com a garrafa. Mas a panela e a tampa têm mais robustez que a garrafa. Então, havendo menos pressão no interior da panela que no exterior, significa que há mais força a empurrar a tampa contra a panela que a força de dentro que está a tentar separar as duas. E então, a tampa e a panela ficam coladas. Certo. Cuidado, cai a água. Muito bem. Por vezes, esta força é tão intensa que custa realmente muito a separar a tampa da panela. E nestes casos, o que é que podemos fazer? Pomos no fogão. Sim. Se voltarmos a aquecer a panela, a pressão interna aumenta e então aquela força que empurra a tampa para fora também aumenta. Um canhão lança um projétil pesado a uma grande velocidade. Como consegue fazer isso? Temos algum material explosivo, por exemplo, pólvora, fechado entre o cano do canhão e o projétil. Quando se aplica fogo à pólvora, há uma criação de gases de forma repentina. De repente, uma grande quantidade de gases muito quentes aparece, aumentando muito a pressão interna. Esta pressão empurra a parede do canhão e o projétil, e destes, aquele que cede mais facilmente é o projétil. Nós podemos também fazer um canhão em casa. Sim, é verdade, mas atenção, sem explosivos, está bem? Sim. Sem explosivos. Então, vamos a isso. Então, nós temos aqui o nosso garrafão. Um garrafão cheio de ar. E a sua saída está bloqueada. Como podem ver, está tapado com um pedaço de papel e fita cola. No canhão de pólvora, a pressão interna é aumentada, subindo bruscamente a temperatura e a quantidade de gases. Neste caso, não vamos nem aumentar a temperatura, nem vamos aumentar bruscamente a quantidade de gás. O que vamos fazer é diminuir bruscamente o volume disponível no garrafão. Ao fazer isto, a pressão interna irá aumentar subitamente. Essa pressão interna irá empurrar as paredes do garrafão e o projétil. E destes dois, aquele que vai ceder mais facilmente será o projétil. Esta é a série Convergente.